dia, amado. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém? Hoje é quinta-feira, mas amanhã que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Que o Senhor seja contigo. Amém? Homem valente, mulher valente. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor renove a esperança nessa manhã, renove sua fé, sabendo que Deus é maior que todas as coisas. Amém? Hoje eu quero falar da essência da criança. E o texto que eu quero ler está em Mateus 18, de 1 a 6, que diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Em verdade digo, se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, deu o nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizesse tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se não pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Esse texto, ele é bem conhecido. Muitas pessoas levam o pé da letra que acreditam que Jesus realmente estava falando de criancinhas. Mas hoje nós veremos de fato o que o Senhor pretendia dizer com essa passagem. A Bíblia fala que Jesus estava em Cafarnaum, muito provavelmente uma reunião familiar na casa de Pedro, quando se deparou com uma situação nada confortável, com um entendimento ainda muito raso. Os discípulos debatiam entre si em muitas oportunidades acerca de quem entre eles haveria de ser o maior. Nada diferente de hoje. E é possível perceber que a intenção dos seus corações estava pervertida e inclinava à satisfação própria da promoção pessoal. Sabemos que uma das maiores lutas do ser humano é contra a soberba, que faz sombra a isso, né? E quando começamos a buscar mais conhecimento, ter mais entendimento sobre ser cristão, sobre o cristianismo, ou quando começamos a ser vistos em posições de destaque, liderança, a carne começa a nos fazer pensar que realmente nós temos mais entendimentos que o outro e que nossas boas obras acabam sendo maiores, mais amadas, né, por ter relação a outros pecadores, e isso é um absurdo, mas isso acontece no nosso meio. A lição primária aqui é: se não vos converterdes, não fizerdes como criança. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus não quis dizer que era uma hierarquia entre os homens do céu. A lição deixada é para que se tenhamos aprovação divina em relação ao caráter. Para isso também é necessário que saibamos servir aos outros em amor. Aqui uma advertência: qualquer receber em meu nome uma criança tal como essa, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma pedra no moinho e submergisse na profundeza do mar. O tropeçar, como consequência, é induzir os filhos de Deus a um erro, deixando revelar a ele a verdade, conduzindo este ao pecado. Qualquer um que faz isso de forma consciente está cometendo um grave erro e pecando contra sua própria consciência e também contra o próprio Deus. O maior propósito da igreja, o mundo, é promover o crescimento do reino de Deus. Em Mateus 18, Jesus está descrevendo condições para que possamos entrar no reino de Deus. E ele fala: ser como criança é a principal condição para entrarmos no reino de Deus. A criança, ela não é dominada por ambições. Elas estavam em volta de Jesus com os discípulos, né? Aqueles homens, eles andavam com Jesus durante dias, meses, aprendiam com Jesus a ter uma vida simples, amar o próximo, amar a Deus. Porém, alguns dos discípulos estavam preocupados com promoções, posições importantes dentro do reino de Deus. Outra coisa, a criança não tem preconceito. Muitas pessoas impõem crenças, pensamentos que impedem de ter experiência maior com Deus. A criança acredita naquilo que nós dissemos para ela, sem preconceito e imposição. E para sermos abençoados por Deus, precisamos ter mente de Cristo. A criança, ela é humilde. A humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus. A
humildade, ela deve ser evidenciada em dois aspectos. Horizontal, porque devemos dever ser humilde, né, no tratamento com as pessoas. Outro aspecto, ela vertical, precisamos ser humilde no nosso relacionamento com Deus. Amém? Outra coisa, fé e confiança. A criança sabe que precisa ajuda dos pais para realizar tarefas. Assim nós devemos confiar no Senhor. A criança se contenta com a palavra do pai. Quando o pai segura a mão do filho para atravessar uma rua, a criança não se preocupa se vem carro ou não. Ela nem fica com medo. Ela nem olha para onde está andando, porque ela sabe que seu pai não vai desapontá-lo. Quando precisar, né, de fé e confiança, lembre da criança. Deus está nos convidando para ter um relacionamento com Ele honesto, sem barreiras, um coração de uma criança, se quiser entrar no reino de Deus. Como está o nosso coração em relação a Deus nessa manhã, em relação à sua obra. Amém? Nosso coração, ele tem que ser humilde. Nosso coração tem que ser dependente. Nós precisamos aprender com as atitudes de uma criança. Amém? A criança, ela não tem ambições. A criança, ela não tem preconceitos. Amém? A criança, ela é humilde. Não fica com medo, porque ela confia no Senhor. Amém? Que nós possamos ser assim. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nessa manhã, Pai. Nós queremos ser como criança, Pai. Oh, como criança, Senhor, oh Deus, que precisa do braço do Pai, que precisa da mão do Pai, que pega-nos pela mão e nos leva, e nós não temos medo para onde vamos, porque confiamos em Ti, Senhor. Senhor, como criança, não ser dominado por ambições, Pai. Como criança, não ter preconceito, para que nós possamos ter uma experiência maior contigo. E que acreditar, Senhor, em tudo, Senhor, que o Senhor tem para nós, Pai. Oh Deus, nós queremos ser humildes, Senhor. Oh Deus, e relacionarmos com o Senhor, relacionarmos com o nosso próximo, Pai. Queremos ter fé, confiança, Senhor, nos contentar com a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, ajudar, Senhor, aquilo que for preciso ao próximo, Senhor. Sabemos que o Senhor nos toma pela mão e nós não vamos ficar com medo, Pai, porque sabemos que o Senhor dirige nossos passos, Senhor. Nessa manhã, Senhor, nos ajude, Pai, a andar na Tua presença como criança, a ter o coração de uma criança que não guarda mágoa, que não guarda ressentimento, que tudo passa no momento oportuno. Nós sabemos que tudo vem até nós. Senhor, nós Te louvamos nessa manhã e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e na paz seja Jesus. Um grande abraço.